Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, esteja com todos nesse dia. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, Apocalipse, o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo número 2 e o versículo de número 7. Versículo de número 7, livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo de número 7, apenas o versículo 7. Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça, e que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui é o final da carta, da primeira carta à igreja de Éfeso. Uma igreja que era voltada na palavra, que colocava apóstolos que se dizia apóstolo e não era. A igreja que provava quem se dizia apóstolo, lá eles provava, colocava prova. Se de fato era apóstolo ou não. Se de fato era verdadeiro apóstolo ou não. Uma igreja que tinha ensinamento apostólico, ensinamento bíblico. Uma igreja que aborrecia as obras dos nicolaítas. Uma igreja que Deus conhecia as obras deles. Porém, eles tinham abandonado a primeira caridade. Deus os exortou para eles voltar à primeira caridade. E deu essa palavra no finalzinho: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, aqui não diz a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No plural, aqui não diz a igreja ou a igreja de Éfeso. Então esse versículo 7 não foi somente para a igreja de Éfeso, mas é para mim e para você. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No plural. Agora, se dissesse quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz para a igreja de Éfeso, mas aqui diz as igrejas, no plural. Sinal de que já existia vários ministérios. As igrejas de várias cidades. As igrejas do presente, que na época era do presente. As igrejas que iam surgir. E as igrejas dos dias atuais. Até hoje, nos dias atuais, é as igrejas que vão surgir. Então, essa palavra é para a igreja de Cristo. É para o povo de Deus. Versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então, vamos ter que vencer. Vamos ter que ser vencedores. Continuar firme nessa graça maravilhosa. Servindo a Deus. Resistindo às tentações do mundo. Não ceder às tentações. Vencendo o mundo, o pecado e Satanás. Nós temos 3 adversários: o pecado, o mundo e Satanás. A carne. A carne. A carne, o mundo e Satanás. A carne, natureza humana, voltada ao pecado, que nos induz a pecar. E Satanás, ele estimula a carne. Ele aproveita a ocasião, sabe que a nossa carne é fraca, que a nossa natureza humana é pecadora. Nós temos essa natureza pecadora. Ele sabe disso. E ele usa essa natureza pecadora. Ele usa as paixões mundanas, os desejos mundanos. Ele usa as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, os desejos do mundo, para tentar nos afastar da presença de Deus, para tentar nos contaminar com tudo isso. Às vezes não saímos da presença de Deus, nós nos contaminamos, acabamos sendo contaminados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você caiu, se arrependa, volta, enquanto é tempo. Se purifica com o sangue de Jesus Cristo.
Volte para os caminhos de Deus. Evite cair novamente. Lute diariamente contra o pecado, o mundo e Satanás. Nós lutamos todos os dias contra o pecado, porque a nossa carne quer nos induzir ao pecado. Dentro de nós existem dois cachorros grandes. Mas uma comparação, claro que não existe, mas vamos supor que existem dentro de nós dois cachorros enormes, grandes. Um chamado carne, outro chamado espírito. Eles brigam entre eles. Eles são rivais. E prevalece aquele que você alimenta melhor. Se você alimentar melhor sua carne, ela vai prevalecer sobre o espírito. Agora, se você alimentar seu espírito, ele vai prevalecer sobre a carne. Então, o que vencer? Aquele que alimenta mais o espírito é vencedor. Aquele que andar no espírito é vencedor. Jesus vai dar de comer da árvore da vida. A salvação, vida eterna. É isso que Deus tem para nós. A promessa que Deus tem para mim e para você é essa. De salvação, de vida eterna. De nós comermos da árvore da vida. Então continue firme servindo a Deus. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não se afaste dos caminhos de Deus. Não se desvie dos caminhos de Deus por nada neste mundo. Não aceita a proposta adversária, por mais tentadora que ela seja, mas não aceite a proposta adversária. Não aceite o que Satanás tem para lhe oferecer. Continue aí firme, servir a Deus. Ainda que a nossa batalha seja árdua. Porque ser cristão não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. É carregar a cruz. Muitas vezes é sofrimento, é rejeição, é dor, é agonia. Somos perseguidos por causa do Evangelho. Somos perseguidos perante a sociedade por sermos cristãos. Somos rejeitados por sermos cristãos. Muitas pessoas às vezes nos bloqueiam de redes sociais por causa da nossa fé. Por causa da sua fé. Muitas pessoas às vezes te rejeitam. Não te querem dentro de uns grupos sociais. Às vezes até mesmo dentro de um grupo social ele te exclui. Te bloqueia. Por causa da sua fé. Pessoas que se dizem seus amigos, mas por causa da sua fé acabam te bloqueando. Para tentar te desanimar. Para tentar com que você fique com ira, mágoa, ressentimento dessa pessoa. Mas é que nós devemos fazer o contrário. Devemos amar essa pessoa como Cristo nos amou. E por detrás dela existe Satanás. Então devemos continuar firme. Fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, andando debaixo da palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, orando, aborrecendo a obra dos nicolaítas. É só ler. Do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos ver. Voltar à primeira caridade, ao primeiro amor. Eu vou ler aqui para não sofrer, ter paciência, não se cansar. Que nós possamos voltar à primeira caridade. Se você está na primeira caridade, não saia da primeira caridade, não abandone a primeira caridade, o primeiro amor. Nós possamos refletir nessa mensagem. Refletir. Se levantar onde caiu. Levanta onde foi caído. Onde que você caiu. É ali mesmo onde você caiu. É ali que você vai se levantar. É ali que Deus vai te colocar de pé. Deus vai te fortalecer, te renovar, te reanimar, te dar forças, ânimo, vigor. Onde você caiu. É lá que você vai se levantar. E Deus vai te reanimar, te dar forças, te dar vigor para você ser um vencedor.
Levanta onde foi caído. Observe a palavra de Deus. Coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Aborrece a obra dos nicolaítas. Isso não é só para a igreja de Éfeso. É para a igreja atual. É para a igreja de hoje. Independente do ministério que você pertence. É para a igreja que você congrega. É para a igreja que você congrega, que você pertence, que você participa, que você frequenta. É para você essa palavra também. Primeira coisa, você deve continuar firme, meditando na palavra, firme nessa palavra, firme aqui nessa palavra de Deus que é a Bíblia, estudando, debruçando, conhecendo a palavra, colocando a prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. É examinar os ensinos. Mas para você examinar, você tem que conhecer. Examinar o que a pessoa prega, o que a pessoa deixa de pregar. Avaliar. Tudo isso. Buscar a presença de Deus. Estar no primeiro amor ou primeira caridade, né? Estar na primeira caridade. Algumas versões bíblicas dizem primeiro amor. Então está ali no primeiro amor. Buscando a Deus, adorando. Dando prioridade para o reino. Não se contaminando com as coisas do mundo. Se purificando. Isso é o primeiro amor. Ou a primeira caridade. E aborrecendo as obras dos nicolaítas. Rejeitando as obras dos nicolaítas. Aí você me pergunta, quem são os nicolaítas? Vamos. Os nicolaítas eram liberais, libertinos, podemos dizer. Libertinos, não liberais. Libertinos. Para eles nada era pecado, não tinha problema pecar. Porque afinal de contas a graça era maior. E afinal de contas Deus ia salvar todo mundo, você podia continuar pecando. Esses são os crentes nicolaítas, cristãos nicolaítas. Ou cristão libertino. Não, pode pecar à vontade. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. No final das contas você vai ser salvo. Isso é um nicolaíta. Infelizmente até hoje existe no nosso meio nicolaítas. Aqui no versículo 6, eu vou ler. Tem, porém, istos, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então o próprio Cristo aborrece as obras dos nicolaítas, esses que são libertinos, que acham que não tem problema pecar, que no final de contas a graça é maior, Deus vai perdoar, a pessoa vai ser salva, a misericórdia de Deus é maior, que Deus não pune ninguém, porque Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. E a pessoa pode continuar pecando à vontade. Devemos tomar cuidado com esse tipo de ensino. Você pode ir na igreja, usar roupa à vontade na igreja, até mesmo não só na igreja, como também fora da igreja. Você pode usar qualquer tipo de roupa. Não, o cristão tem que saber o traje que ele usa. O cristão ele tem que saber se aquilo que ele vai usar vai ser sensual ou não, vai chamar a atenção sexualmente da pessoa ou não. Se aquilo vai chamar a atenção do sexo oposto ou não. Se vai atrair o sexo oposto para a área sexual ou não. Tudo isso tem que pôr na ponta da caneta. E se o seu corpo não está à venda, então não precisa se mostrar. Se o seu corpo não está à venda, não precisa se mostrar. E se você que é casado, mostre para os seus, mostre para o seu cônjuge. E você que não é casado, ore, espere no Senhor, para Deus te dar o cônjuge, e você mostrar para ele. É assim que funciona. E dentro da doutrina dos nicolaítas, isso pode. Não tem problema. Não tem problema.
né? Então isso aí tem que ser ministrado na vida do cristão. O cristão tem que aborrecer. Então, isso aqui é pecado e pronto, acabou. Prostituição é pecado e pronto, acabou. Fornicação é pecado, adultério é pecado. Isso aqui não agrada a Deus, idolatria é pecado. Pecado é pecado. Então devemos tomar cuidado com tudo. Masturbação é pecado, pronto, acabou. Pornografia é pecado. Pecado é pecado. E se a pessoa não se arrepender, não pedir perdão, vai para o inferno. Não lutar contra esse pecado, vai para o inferno. E roupa, devemos tomar cuidado com as vestes que nós usamos. Não devemos nos apresentar de qualquer jeito. Não devemos andar na rua de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Não devemos andar na sociedade de qualquer maneira. Então devemos tomar muito cuidado com as roupas que nós usamos, com as vestes. Apesar das vestes não salvar ninguém, nós devemos sim vigiar. Vigiar sobre isso. Andar bem comportado. Claro que às vezes a pessoa não sabe. Se a pessoa não saber, tudo bem, mas tem que ter alguém para ensinar. Tem um pastor para ensinar. Deus colocou o pastor para ensinar. Colocou esposas de pastores para ensinar. Pastoras. Algumas mulheres que se dizem pastora para ensinar. Então, que nós, eu e você, possamos estar firmes na presença de Deus, buscando a comunhão com Deus, buscando a palavra, firmados em Jesus, sermos vencedores, vencemos as lutas, as provas, os dias maus, firme nessa graça, porque a palavra que Deus tem para nós é essa. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então você vai vencer. Então continue firme servindo a Deus. Continue firme resistindo ao pecado, resistindo às tentações, resistindo ao mundo, os prazeres mundanos, resistindo às coisas que o mundo te oferece, para você abandonar Deus. E tudo aquilo que o mundo te oferece, você acaba se afastando, se desviando da presença de Deus. Podemos analisar tudo isso. E o mundo nos ensina coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, o mundo ensina para você prosperar, para você ficar rico, você tem que ser desonesto. Você tem que ser imoral. Você tem que ser trapaceiro. Você tem que ser mentiroso. Você tem que passar os outros para trás. Você tem que ser pilantra. Você tem que passar o rodo no outro. Enganar o outro. Puxar o tapete do outro. Fazer fofoca, difamar o outro. Levantar calúnia. Levantar mentira. Derrubar o outro. Ser falso. Dar um tapinha nas costas da pessoa dizendo que é amigo e não é. No fim, ser inimigo. Querer fazer de tudo para derrubar a pessoa. Levantar calúnia, fofoca, difamação. Querer fazer a caveira da pessoa. Para querer se dar bem. Inventar mentiras, levantar calúnia, difamação sobre as pessoas para você se dar bem. Fazer de tudo para puxar o tapete do outro. Querer puxar o tapete do seu companheiro de serviço. Com calúnias, mentiras, difamações. Falando mal pelas costas, inventando história. Para derrubar seu companheiro de serviço e você se dar bem. É isso que o mundo ensina. Para você prosperar. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. E tudo isso
É contra a palavra de Deus. Para você prosperar, você tem que aceitar suborno. Isso é coisa do mundo, é coisa do diabo, é pecado. Você tem que aceitar suborno, se vender. Você tem que se vender. Mas isso é contrário à palavra de Deus. Você tem que se vender, se perverter o juízo. Eu lembro ali em 1 Samuel, capítulo 8, eu não lembro os versículos, o povo de Israel queria um rei porque Samuel já estava de idade e colocou seus 2 filhos para serem juízes, Joel e Abias. Mas os 2 não eram como Samuel. Eles aceitavam suborno, se vendiam e pervertiam o juízo. Ganharam dinheiro fazendo isso. Mas os anciãos de Israel ficaram revoltados com essa situação. Chegaram em Samuel e pediram um rei por causa disso. Samuel se entristeceu por eles terem pedido um rei. Mas Samuel viu que os filhos deles não eram pessoas sensatas, não eram honestas. Samuel aceitou que os filhos dele não era o que ele achava que era. Samuel aceitou que os filhos estavam desviados da presença de Deus. Que os filhos estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Com muita dor no coração, ouviu o clamor do povo, foi orar pedindo a orientação de Deus. E Deus concedeu o rei. Falou, Samuel, já que eles querem o rei, deixa o rei. Só que eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Então, já que eles querem, deixa, dá um rei para eles. Eles podiam ter escolhido outra pessoa, Samuel. Escolhe outro rei para ser juiz, mas não seus filhos. Que não ia ter problema nenhum. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre isso que eu... Mas estou apenas reforçando a história. De que Joel e Abias ganharam dinheiro aceitando o suborno, mas isso não foi aprovado. Nem por Deus, em primeiro lugar, nem pelos homens de Deus. Porque isso aí era errado. Eles podem até ter prosperado, mas isso é uma prosperidade mundana. Uma prosperidade mundana. Estou citando um exemplo de uma pessoa que prosperou de uma maneira irregular. De uma maneira desonesta. De uma maneira desleal. E como consequência não ficaram muito tempo sendo juízes de Israel. Já foram. A Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram. Mas ficaram pouco tempo. Já foram destituídos do cargo. Por serem desonestos. Então, devemos tomar cuidado com tudo aquilo que o mundo vem nos oferecer. Resistir aos desejos do mundo. Resistir às paixões mundanas. E continuar firme na presença de Deus. Continuar firme buscando a Deus. Resistir o pecado. Os desejos pecaminosos. E resistir Satanás. Porque Satanás nos oferece tudo, qualquer tipo de prazer para nós pecarmos, se afastarmos diante de Deus, para nós cairmos no pecado e atolarmos no pecado e perdermos a salvação. É isso que Satanás quer. Ele quer que você e eu percamos a salvação. Mas que nós possamos continuar firmes, servindo a Deus, debaixo dessa graça de Deus, sendo fiel até a morte. Aleluia. Sermos vencedores. Porque Deus vai nos dar de comer da árvore da vida. Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.